Fala, galera do Mar High Brasil. Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mar High Brasil News, edição número 132. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Mar High Brasil News é o seu compiladinho de notícias, né? Tudo o que aconteceu na semana do Denver Broncos. Uma semana curta, né? Já que nesta quinta-feira já teremos jogo novamente, dessa vez contra o Kansas City Chiefs, jogo divisional, né? Jogo difícil. Aquele jogo que a gente não ganha bastante tempo, né, meus amigos? Lembrar vocês que eu sempre peço para vocês aqui, para vocês deixarem o seu like nesse vídeo. Se vocês deixam o seu like, o YouTube entende que o vídeo é bom, ele recomenda para mais pessoas e, consequentemente, cada vez mais o canal do Mar High Brasil vai crescendo, a família Mar High Brasil vai crescendo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho, tem muito conteúdo bacana ao longo de toda a semana. Temos o News, tem o DMF, temos as lives tradicionais, né? Temos ali o tailgating, os vídeos de fantasy ali com o Vitor e o André. Tem muito conteúdo bacana, não só durante a temporada regular, mas também ao longo de todo o ano. Então o Mar High Brasil está sempre aqui trazendo conteúdos para vocês. E deixem os seus comentários se vocês concordam aí com o que eu falo aqui no News, algumas ideias de vocês nos comentários. Vamos conversando aqui, que a gente gosta bastante de bater um papo com vocês, né? Então, como eu disse a vocês, né, a gente tem uma semaninha curta, né? Nossa semana, o News vai sair hoje nessa madrugada aí de quarta para quinta, né? Que estou gravando agora 11h27 da noite. Então, a gente vai trazer as informações para vocês que ocorreram desde o domingo, né? Pós-jogo contra o New York Jets, até essa quarta-feira, porque amanhã já estaremos em Kansas City para jogar contra o Kansas City Chiefs, né? Infelizmente, né? Vamos começar falando de coisas ruins, né? Poucas coisas boas nós temos a falar até agora na temporada. O Denver Broncos, ele jogou no domingo passado em casa contra o New York Jets, e pelo segundo ano seguido que a gente joga contra os Jets em casa, pelo segundo ano seguido a gente perde do New York Jets e do Zach Wilson, né? A gente perdeu dos Jets por 31-21, né? Começamos até que bem a partida, mas o segundo tempo foi um desastre, né? E esse número que o Zach Stevens trouxe, esses números são bem alarmantes e bem preocupantes, né? A nossa defesa é atualmente na liga a última em pontos cedidos por jogo, uma média de 36,2. A última em jardas cedidas por jogo, 450,6, uma média. Última em jardas por jogada, 6,95. E a última em jardas corridas por jogo, 187,6. E ainda somos a quarta pior defesa em jardas de passe por jogo, 187,6, né? É bem preocupante, bem alarmante, né? Mostra como teve uma regressão enorme, né, da defesa do ano passado para deste ano. Eu acho que isso daí tem nome e sobrenome, né, que é Vance Joseph, e tem as digitais de todos os dedos da mão ali do senhor Sean Payton, né? Ele que gostou de falar que tudo foi errado no ano passado, e falava, né, que via mãos sujas, né, digitais, mãos sujas em todos os de várias pessoas. As mãos dele tão bem, as digitais estão bem escancaradas aí nessa péssima performance defensiva, porque ele que foi o responsável pela contratação do senhor Vance Joseph, né? Um desastre de verdade. E após a partida, né, o nosso head coach, o Sean Payton, falou com a mídia e disse que obviamente era uma derrota desapontante, e apontou para red zone, turnovers e algumas jogadas negativas como fatores para a derrota dos Broncos. O Peyton disse que foi uma história de dois tempos, né, duas metades, para a defesa dos Broncos, e que ele tem que fazer um trabalho melhor, que começa por ele. Vocês estão lembrados de quem falava bastante isso no ano passado? Sim, Nathaniel Hackett, né, o famoso It Starts With Me, né? A gente está cansado desse negócio de começa comigo, né? Inclusive, eu não sei vocês, eu quero até que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando do Sean Payton. Não estou falando nem dos resultados, né? Eu não acho que a gente tem que mudar o nosso treinador, não acho que a gente tem que fazer mais uma mudança brusca no cargo de head coach, mas eu estou muito desapontado até aqui
tô achando ele muito bundão, assim, muito banana na sideline. Eu não tô achando ele vibrando, não tô achando ele com aquela energia que a gente esperava e acostumou a ver o Sean Payton muitas vezes em New Orleans, né? Eu tô achando ele muito passivo, muito bundão. Então, tô bem decepcionado nesse aspecto com ele. Não sei como ele tá sendo, obviamente, dentro ali do CT, no dia a dia, nos treinos, porque isso a gente não tem muitas informações, mas tô no campo, assim, nas laterais ali, eu tô bem achando ele muito passivo. Não sei vocês o que vocês estão achando. O Sean Payton disse ainda que os Broncos não defenderam a corrida no segundo tempo da forma que eles fizeram no primeiro tempo. E sobre o ataque, ele disse que eles se tornaram unidimensionais e que ele sabe melhor do que isso. Quando perguntado sobre seus comentários sobre Nathaniel Hackett, Payton respondeu que os Jets jogaram melhor e que ele já falou sobre o assunto. Russell Wilson falou com a mídia, disse que o Jaleel, né, o nosso running back, o Jaleel McLaughlin, foi especial e que nós temos que ser melhores no terceiro quarto. Wilson disse que o safety que ele sofreu foi uma jogada infeliz, que nós poderíamos e deveríamos estar 4-1. E adicionou que já deu esse papo de poderia ou deveria. Exatamente, né, Russell Wilson? Acho que todos os torcedores sabem que a gente deveria estar 4-1, porque nós enfrentamos 4 times bem mais ou menos, né? Mas não estamos, né? Então a gente está cansado de ouvir que a gente o seu, o poderia, o deveria. Nós não estamos, né? Nosso recorde é 1-4, que é uma vergonha, né? O Wilson disse que eles querem ter os wide receivers envolvidos ainda mais e que eles têm feito um bom trabalho. Por fim, o Russ disse que as coisas que os Broncos precisam consertar não são complicadas. O mais engraçado é que o pessoal fala isso, né? Que não é complicado e não consertam, né? O Pat Surtain disse que o time perdeu energia algumas vezes no segundo tempo e adicionou que o time precisa ter 60 minutos de bom futebol americano. Finalizou dizendo que temos que encontrar uma forma de finalizar. O Justin Simmons disse que nós não fizemos nosso trabalho defensivamente e que é isso, ponto final. Quando perguntado se está preocupado do time se dividir, né, rachar, o Simmons assim falou: eu não estou preocupado necessariamente com os caras no vestiário. Eu sei que tem sido difícil, e tem sido difícil para os torcedores e para a Broncos Country em geral. Mas nós temos os caras corretos no vestiário. O Bonito, após a derrota, disse que sentiu que tivemos bons treinos a semana toda e nos colocamos em posição para ganhar a partida, e que é a mesma coisa toda hora. Por fim, disse que eventualmente nós teremos que encontrar uma forma de ganhar esses jogos. O Karen Jackson disse que agora, como defesa, eles estão jogando meio jogo. Semana passada jogamos um bom segundo tempo e nessa semana jogamos um bom primeiro tempo. E jogamos mal o segundo. Nós temos que jogar um jogo completo juntos e tem que ser todos os 11 caras. O Joel comentou sobre não conseguirmos parar o jogo corrido dos Jets. Disse que parecia que a gente tinha sempre alguns caras fora de posição e que temos que lidar com isso. Disse que acha que temos que ter melhor comunicação, execução, permanecer nos seus gaps e jogar futebol americano. Então, assim, né? Baseado em todas as entrevistas que a gente viu, é o que eu falei para vocês, né? Eu tô bastante desapontado com o Sean Payton, que eu esperava uma outra postura, uma postura mais enérgica, principalmente ali nas laterais. Eu não estou sentindo aquela postura que eu esperava de um head coach, né? Estou achando ele bem passivão, bem bunda mole, assim. Estou bem decepcionado. O Russell Wilson, pelo menos, falou uma coisa que realmente deveríamos e poderíamos, mas chega de falar se poderia, deveria, né? Então, vamos ver. O que o Pat Surtain falou é uma coisa que eu acho preocupante, né? Que o time perdeu energia algumas vezes, né? Isso que o Justin Simmons falou que não está preocupado com o vestiário implodir, né? Que o vestiário se dividir, eu acho que já é uma resposta mais ou menos que isso pode estar acontecendo, né? É preocupante também isso que o Nick Bonito falou, um cara que chegou no ano passado de estar falando isso, que é a mesma coisa toda hora. A gente tem condição de ganhar, se coloca em posição, mas a gente não consegue ganhar. Então, um cara que já está incomodado, o cara está vendo que parece que nunca vai, né? Então, é uma coisa que a gente fica chateado, porque quantos e quantos jogos a gente já não contou no ano passado, no ano retrasado,
este ano, que a gente tinha totais condições de ganhar, dependíamos muitas vezes só da gente, e a gente conseguia o quê? Perder. Mais uma vez contra o New York Jets. O time começa bem, o time tem bons momentos, não aproveita o embalo, mesmo assim termina o primeiro tempo ganhando, o que acontece no segundo tempo? Uma hecatombe. Tudo dá errado. Então esse time, ele tem sérios problemas que eu não sei, a gente até comentou sobre isso na live, depois vocês assistam a live que a gente discorreu um pouquinho sobre essa partida contra os Jets. Eu de verdade, eu não sei mais o que precisa ser feito no Denver Broncos. A gente já tentou de tudo. Já trocamos um técnico de mente defensiva por um técnico de mente ofensiva. Depois fomos para um head coach renomado. Já saímos de um quarterback calouro para um quarterback já passou por vários times, que já fomos para um quarterback consagrado. Já mudamos de dono e nada muda. O time continua perdendo. Parece que o fracasso, as derrotas estão impregnados na organização. Então, eu não sei o que tem que ser feito. Muitas pessoas falam que tem que ser substituído o George Paton. Eu sou contrário a substituir o George Paton, porque eu tento ver o plano muito maior e eu vejo que ele tem muito mais acertos do que erros, e teoricamente os erros que ele cometeu, na verdade, na época que eles foram feitos, foram acertos, né? Que agora deu errado. Mas assim, eu não sei o que é a saída. Eu até especulei na live, eu acho que talvez é algo que a gente tem que tentar fazer, é trocar alguns atletas. Trocar alguns atletas que estão lá há muitos anos, como um, um Justin Simmons, um Cortland Sutton, um Jerry Jeudy, um Garrett Bowles, né? Parece que são, eu não vou dizer nem que o Jeudy se encaixe nesse primeiro grupo, mas parece que são atletas que se acostumaram a perder, se acostumaram ao fracasso. Eu adoro Justin Simmons. Hoje, ele é um dos meus jogadores prediletos no Denver Broncos. Mas eu acho que o perfil de atleta dele não casa com o momento que o time precisa. O time precisa de atletas com um perfil diferente, atletas que chegam com um perfil de brigar, de sentir a derrota, de sentir o campo, sabe? Eu acho que o Denver Broncos precisa e não consegue não ter jogador assim no elenco. Eu não enxergo, não sei se vocês enxergarem, vocês digam nos comentários algum jogador desse perfil no elenco. Nós não temos um Akip ali, nós não temos um TJ Ward, nós não temos um Peyton Manning, nós não temos sequer jogadores assim que se importem. Eu vejo que os jogadores do Denver Broncos perdem e para eles, tá, perdemos, sabe? Tipo, eu não consigo enxergar essa indignação que a gente tem. Então, e eu não acho que o Sutton é ruim, eu não acho que o Judy é ruim, eu não acho que o Bowles é ruim, eu não acho que o Justin Simmons é ruim. Só que eu acho que chegou num ponto, e eu acho que eles, nos times certos, eles vão brilhar. Eles vão ir muito bem. Porque nos times que já estão ganhando, já estão numa vibe diferente, eles vão ser mais um e vão flutuar junto com os outros. Agora, a gente precisa de jogadores com postura, com liderança, que queiram mudar isto. E eu não consigo enxergar, de verdade. Eu vejo muitas vezes, parece que o Marvin Mims, que é o calouro mais incomodado do que o Jerry Jeudy, do que o Cortland Sutton. A postura do Cortland Sutton na partida passada, as passadas dele, lentas, preguiçosas, pelo menos me incomodam. Né? Aí você vai ver as declarações do Justin Simmons, eu acho ele um cara top, só que parece que é desconexo com a realidade. Ele fala que tem sido difícil para o Broncos Country, para a torcida dos Broncos, mas são muitos anos, né? Onde ele deveria ser uma voz, uma liderança pesada no vestiário. Só que eu acho ele muito bonzinho, né? Então, eu não sei se trocar ele vai resolver ou não. Eu acho ele talvez o melhor safety da liga. Talvez se você perder ele, seja você cometer um outro erro. Então, eu não sei. Eu fico às vezes assim, pensando o que a gente pode fazer para melhorar, mas eu não consigo chegar a uma conclusão. Eu acho triste porque parece que a gente chegou ao fundo do poço e a gente continua cavando.
né? Então, eu só fico realmente triste, e a gente que faz conteúdo para vocês, tudo é algo que é até difícil a gente, muitas vezes, de sentar aqui, gravar um vídeo e discorrer sobre isso, porque é frustrante, sabe? A gente, a gente não sabe. Eu, pelo menos, eu não sei como melhorar. E é triste. Mas vamos seguir adiante. Aí na segunda-feira, né, o Sean Payton falou com a mídia e criticou a nossa defesa contra o jogo corrido adversário. Disse que foi o primeiro tópico nas reuniões do time e que vai ser difícil ganhar jogos se eles não puderem parar a corrida. Disse que teremos que ser mais pacientes ao correr com a bola e criticou a linha ofensiva na proteção ao Russell Wilson. Eu achei que a gente poderia ter sido um pouco mais forte em tackle. O pocket colapsou algumas vezes. O Peyton disse que os Broncos devem melhorar o início devagar dos segundos tempos no ataque e que não coloca a culpa do fumble sofrido no reverse no Mims, né? Claramente, né, a culpa foi do Perrine, que tava com a tava em Nárnia, né, a hora que ele foi querer fazer a jogada, né? O nosso head coach ainda disse que acha que tem muitos bons instintos quando se trata de como ele se aproxima, se comunica com o time e guia o time. E por fim, quando perguntado sobre a sequência de 15 jogos seguidos de derrota para os Chiefs, o Peyton disse que o time deve focar internamente e se preocupar em como se prepara. Ainda nessa segunda, o James Palmer comentou sobre o clima no vestiário dos Broncos e que os próprios atletas acreditam que uma implosão está próxima de ocorrer, com vários atletas sendo negociados. O Zach Stevens disse que é a mesma sensação que ele teve nas últimas 24 horas, conversando com muitas pessoas dentro e fora do vestiário dos Broncos. O Zach Stevens trouxe esses dados bem interessantes, é uma coisa boa para a gente, né? O Russ tem tido um ano estatisticamente, uma temporada, né, melhor que o Mahomes em várias categorias, né? Por exemplo, o Russell Wilson tem 1.210 jardas de passe, 11 passes de touchdown, 2 interceptações, 106,1 de passer rating, 44,1 de quarterback rating, 15 sacks. O Mahomes tem 1.287 jardas de passe, 10 passes de touchdown, 4 interceptações, 96 de passer rating, 73,5 de quarterback rating e 4 sacks, né? Ninguém está dizendo aqui que a gente prefere o Wilson do que o Mahomes. O Mahomes é aquele famoso unicórnio que você encontra, né? Mas para ver a vocês e para todo mundo aí que já largou a mão do Russell Wilson, que ele está tendo um ótimo ano. A questão é que o time está tão ferrado que mesmo quando seu quarterback está jogando de uma forma boa, o time tem tantos problemas e cada ano é um problema diferente que a gente não consegue ganhar. Quando a gente consegue acertar o ataque que está rodando bem e agora até o próprio special teams aqui, né? Que nós somos os melhores na NFL em média de retorno de punch, com uma média de 23,3 jardas por retorno e média de retorno de kickoff, 35,2 jardas por retorno. Quando a gente está com o special teams bem, o ataque bem, a defesa está lá a última em todos, como a gente mostrou no começo do vídeo. Então, é um time muito inconsistente, muito bagunçado, muito incongruente, né? Mas, assim, Russell Wilson está longe de ser o problema na temporada. Ele está sendo parte da solução ao problema. É que a gente tem um time completamente perdido e, vou dizer assim, mal treinado, mal execução. E eu coloco a culpa disso principalmente no Vance Joseph, mas principalmente no Sean Payton, porque quem contratou o Vance Joseph foi o Sean Payton, né? Então, eu não acho, eu entendo quem critica o Russell Wilson, mas não acho que ele está jogando mal, acho que ele está jogando bem, né? E só que o jogo dele não está sendo suficiente para corrigir todas as falhas do time. É isso que é triste. Mas vamos ver o que acontece até o final do ano, né? Eu não acho que. Para mim, eu penso assim, ó. Para algumas pessoas pode estar ruim com ele, para mim vai estar muito pior sem ele, né? Isso vale também para vários atletas que a gente critica e eu critico mesmo. Se a gente fizer essas trocas, como o James Palmer está falando, que pode acontecer uma implosão aí no vestiário, no sentido de vários atletas serem negociados, nós temos que entender como torcedores que aí a gente está abraçando o tank, né? Abraçando ali a certeza que a gente praticamente não vai ganhar mais nada no ano, porque
por mais que a gente critique alguns atletas, como Cortland Sutton, e eu sou um dos que mais critico o Cortland Sutton, o Gary Bowles, o Justin Simmons, ou outros atletas mesmo, Jerry Jeudy, a gente sabe que eles são bons atletas. E a gente sabe que pode estar ruim com eles, mas vai estar muito pior sem eles. Então, é o que eu estava comentando com o pessoal hoje na equipe, que se isso acontecer, eu acho bem factível acontecer de rolarem algumas trocas nos próximos dias, até porque eu acredito que a gente vai perder de Kansas City nessa quinta. É abraçar o tank mesmo, entender que esse ano acabou de vez, né? A maior dúvida que eu tenho, e eu falei com os meninos na live, será que o Sean Payton vai querer fazer um rebuild? Eu não sei. Então, são várias questões que a gente não consegue responder, né? E aí, né, na terça-feira, tivemos ali algumas entrevistas. O Peyton falou com a mídia, disse que a sequência de 15 derrotas seguidas para os Chiefs não foi abordada ainda essa semana, que eu acho absurdo, né? Isso devia estar no vestiário ali no vestiário de cada jogador, ali no onde fica a camisa de cada jogador, tinha que ter essa informação para eles entrarem com sangue nos olhos. Então, essas coisas que eu falo do Sean Payton tá me incomodando, essa bunda molice dele. Adicionou que não tem certeza que sequer haverá tempo para trazer esse assunto e que está focado nessa semana. Quando perguntado sobre a data limite de trocas em 3 semanas, o Payton disse que ele e o George Payton conversam de 3 a 4 vezes por dia e que não estão buscando negociar nenhum jogador. Completou dizendo que isso não impede times de ligarem e que nós atendemos a ligação, mas que é onde está no momento. Disse que o Javonte Williams esteve próximo de jogar nessa última semana e que se fosse um jogo de playoff, provavelmente ele teria jogado, mas não valia o risco de ter um contratempo. Disse também que os Broncos começaram a janela de treino de Dulcich em seu retorno do IR e que ele está próximo de voltar. Disse que quer consertar a defesa para o jogo corrido o mais rápido possível e que essa semana é um ataque terrestre completamente diferente. Adicionou que é uma chave para o jogo. Vance Joseph falou com a mídia e disse que a defesa para o jogo corrido não é complicada, se resume a taclear e os fits para os gaps. Temos que ter melhores fits no jogo de corrida. Disse que está de saco cheio com os problemas de defesa e elogiou o Bonito, dizendo que ele está se tornando um grande jogador para os Broncos. Nosso coordenador de Special Teams, Ben Kotivka, disse que os Broncos têm total confiança no Marvin Mims como retornador, apesar do fumble dele na semana passada. Russ falou com a mídia, disse que Marvin Mims tem sido incrível durante todo o ano e que o Jalil tem feito um trabalho incrível. Sobre a sequência de derrotas de 15 jogos contra os Chiefs, Russ disse que nós temos que criar uma nova história e que ele tomou uma decisão há muito tempo atrás que ele não deixaria que um momento, uma jogada impactasse ele. Abre aspas, os melhores jogadores. É como você responde à adversidade. Nós iremos responder da melhor forma possível. No dia de hoje, né, nós tivemos a informação aqui de que o Greg Penner, ele passou a ser realmente conforme aqui reportado pelo Zach Stevens, ele passou a ter designação de o proprietário controlador do Denver Broncos, né? Então nada vai mudar na estrutura de propriedade, né? Porque ele já é o CEO, mas ele passa a ter esse cargo, né, de proprietário controlador dos Broncos, que foi transferido do Robbie Walton para ele, né? Isso foi reportado pelo Mike Cleese e depois pelo Zach Stevens, né? Outra coisa que o Denver Broncos fez hoje, ele dispensou o wide receiver que estava no roster, deixa eu pegar aqui, Lee Jordan Humphrey, né? Dizem que é porque o Greg Dulcich está voltando e provavelmente ele vai ocupar a vaga do 53. A expectativa é trazer o Lil Jordan Humphrey para o practice squad, né? E também hoje, né, saiu o nosso injury report. O Frank Clark, ele deve estar ali com uma doença que deve ser a doença da troca, né? Eu acho que ele não vai jogar porque ele está sendo trocado por algum time. Isso é o que eu estou especulando, porque não faz sentido algum. O DJ Jones, ele machucou o joelho no jogo passado, está fora, então estamos ferrados para o jogo terrestre, né? O Baron Brown, infelizmente, ainda não volta nesta rodada, né? Lloyd Canterbury vai para o jogo. O Greg Dulcich está questionável, eu acredito que ele vai para o jogo. O Mike Purcell vai para o jogo, então já é uma volta boa para ajudar ali no jogo corrido do adversário. O Justin Simmons vai para o jogo, que é importante ali para a secundária. O Justin Sternad, esse não faz diferença nenhuma, mas vai para o jogo. E o Javonte Williams vai para o jogo. Então,
Infelizmente, ali temos algumas ausências, né? Das que eu destaco mais ali é o DJ Jones, né? Porque enquanto ele esteve em campo durante a partida contra o New York Jets, nada entrou no jogo terrestre, foi machucar e sair. Tudo deu errado, né? Então é isso. Amanhã, no caso, nesta quinta-feira já, teremos a partida contra o Kansas City Chiefs, será à noite, né? O Thursday Night Football vai ser transmitido pelo Game Pass e também pela ESPN. Se preparem, assistam o jogo nesse feriado com calma, porque eu acho que vai ser um negócio difícil de assistir, né? Infelizmente, tem sido anos bem complicados para a gente torcer para o Denver Broncos, principalmente em jogos contra o Kansas City Chiefs. Mas nos últimos anos a gente sempre consegue fazer jogos parelhos. E eu, sinceramente, não estou minimamente confiante de um jogo parelho amanhã, né? Ainda mais com a defesa pífia, patética, horrenda, horrorosa, ridícula que o Vance Joseph treina, né? Então, enquanto a gente tiver esse imbecil como coordenador defensivo, eu acredito que vai ser muito difícil a gente ganhar de qualquer time, né? Porque é uma defesa suscetível a ataque de todos os lados e não para ninguém, né? Jogadores que tiveram destaque no ano passado, esse ano estão jogando de forma pífia, né? Então, eu acredito muito que um treinador ruim, ele faz seus jogadores serem piores do que eles aparentam, do que eles são mesmo, né? E um treinador bom faz seus jogadores serem melhores do que eles realmente são. Então, vamos torcer, sempre falo, vamos torcer, vamos mentalizar positivo. Se tiver uma vitória, aí, meus amigos, eu acho que pelo menos isso já valeu a temporada, né? Mas eu não acredito. Vamos torcer, vamos. E o nosso compromisso com vocês vai estar sempre aqui. A gente vai estar na live na segunda-feira com vocês, independentemente do que acontecer. E o News ele vai voltar na outra sexta-feira, repercutindo tudo isso que aconteceu na partida contra os Chiefs e também já se preparando para a outra partida da outra semana, que vai ser o Green Bay Packers em Denver. Tá bom, galera? Lembrar vocês que eu sempre peço mais uma vez para vocês deixarem o seu like, para vocês se inscreverem no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Twitch, e se possível, torne-se um apoiador www.apoia.se/milehighbrasil. Desejo a vocês um ótimo feriado, que vocês tenham uma ótima quinta-feira junto aí com a criançada, com as suas devoções, caso sejam pessoas católicas, né? Então, e que tenham ali um dia bem tranquilo, relaxante, para a hora que sentar em frente à TV na quinta-feira à noite, vocês consigam não se estressarem tanto, diferentemente de mim, que fico bastante nervoso nas partidas. E vamos torcer para o Denver Broncos, porque paixão e amor a gente não escolhe, né? Então a gente torce na boa ou na ruim. E uma hora as coisas mudam, tá bom, minha família? Um grande abraço, ótima quinta-feira e Go Broncos. Valeu, falou, galera.